Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Pet Center Comércio e Participações S.A., a PETS, para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmermann, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar novamente para falar sobre os nossos resultados do quarto trimestre de 2020 e, portanto, também a consolidação de um ano bastante diferenciado, que foi o ano de 2020. E, inicialmente, eu gostaria de contar para vocês da visão que nós escrevemos no início de 2014. Logo depois que o fundo, o Agropincos, entrou em final de 2013, a gente escreveu uma visão que era ser a maior e melhor rede de pet shops da América Latina, estando entre as 5 principais operações mundiais até 2020. Isso nós fizemos exatamente no início de 2014. E o que aconteceu entre 2014 e 2020? Vamos lá. Em 2014, a gente trocou a marca Pet Center Marginal para a marca Pets, e que iniciou um trabalho mais importante de expansão nacional. Também lançamos o Adote Pets, que é o maior programa de adoção de cães e gatos do Brasil. Em 2015, a gente iniciou os trabalhos da omnicanalidade, e aqui se revelou uma questão central nossa, que foi entender que a gente não era nem uma rede de lojas físicas, nem um pure player, e sim uma rede omnichannel. Então, a partir de 2015, a gente fez isso. Em 2018, a gente começou o piloto da omnicanalidade. Em 2019, a gente terminou o rollout. Final de 2018, início de 2019, criamos a marca Seres para o segmento veterinário. E, finalmente, em setembro do ano passado, a gente teve a nossa estreia na B3 com o nosso IPO. Bom, o resultado de todos esses marcos foi que essa visão que nós criamos lá no início de 2014 e que a gente dizia desde aquela época que a gente deveria atingir a liderança em 2020 foi plenamente atingida. Em 2020, nós chegamos ao faturamento de 1,7 bilhões, o que nos coloca na condição de liderança do segmento. Isso representou um crescimento de quase 47% versus 2019. Foi o maior crescimento de share do mercado. O delta de faturamento, a gente adicionou mais de 540 milhões de reais de faturamento somente no ano de 2020. A rede abriu 28 lojas, foi recorde de expansão de lojas físicas. A gente finalizou o ano com 133 lojas, estando presentes em 15 estados mais o Distrito Federal. Lembrando que em 2020 nós entramos em 3 novos estados. Então, a Pets atingiu a liderança por faturamento, atingiu a liderança também por presença nacional, é a rede com maior presença em estados diferentes, e também é a rede com serviços hospitalares com maior presença em número de estados. Hoje são 10 hospitais em 8 estados diferentes. Muito bem, mas nós atingimos a visão e agora chegou o momento de renová-la, né? E foi isso que nós fizemos e a gente lança oficialmente hoje a nova visão. Se a anterior era bastante audaciosa, bastante desafiadora, a gente lá em 2014 dizendo que a gente queria pegar a liderança do mercado na América Latina, não é diferente agora. A gente lança novamente uma visão bastante inspiradora, bastante motivadora, mas igualmente audaciosa, arrojada, para que todos nós possamos nos dedicar a essa grande tarefa, que é ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025. Veja que, da exemplo da visão anterior, a gente coloca data no que nós queremos. Então,
claramente a gente quer se diferenciar, e ser o melhor ecossistema significa ser completo, ser confiável, integrado de soluções. E sempre muito amparado no cuidado com o bem-estar e saúde do pet. É isso que sustenta a nossa visão de ecossistema. E aí eu quero colocar que nós temos pilares estratégicos para atingir essa visão. Os 5 pilares, que eu vou detalhar logo em seguida, é a expansão da rede de lojas e da marca Seres, a plataforma digital, a experiência do cliente e o Pet Solution, os produtos exclusivos e com a marca Pets também, e pessoas, culturas e ESG. Começando aqui pelo primeiro pilar, a expansão de rede de lojas e marca Seres. Vejam que quando a gente fala em expansão de rede de lojas, como eu disse, nós não somos uma rede física, nós não somos um pure player, nós somos uma rede omnichannel. Portanto, quando a gente investe em lojas, significa que nós estamos investindo na omnicanalidade, porque, na verdade, quanto mais lojas a gente tem, mais a gente aumenta a nossa penetração do digital. E aqui nós temos algumas marcas bastante importantes para compartilhar. Como eu já disse, o recorde de abertura de lojas, 28 lojas no ano passado, sendo que só no último trimestre foram 13 lojas. Aliás, no único trimestre foi recorde de abertura. Entramos em 3 novos estados e totalizamos, então, 133 lojas em 16 unidades federativas. Também abrimos 3 novos hospitais, sendo 10 hospitais em 8 unidades federativas, e totalizamos já 114 centros veterinários Seres, que significa hospitais, clínicas e consultórios. Para a agenda de 2021, o que nós temos é a aceleração do ritmo de abertura de lojas. A gente pretende abrir pelo menos 30 lojas, a gente deve abrir algum número superior a 30 nesse ano, portanto, batendo um novo recorde. A gente continua desbravando as unidades federativas que nós não estamos ainda, assim como a gente continua expandindo a rede de hospitais Seres, tá? São objetivos muito claros para 2021. O segundo pilar, que trata da plataforma digital, aqui a gente tem notícias muito animadoras e muito interessantes. Primeiro, a plataforma digital da Pets foi a plataforma que mais ganhou mercado em 2020. Foi a que mais cresceu, a que mais ganhou market share e de forma muito clara, muito cristalina. Veja só que nós faturamos cerca de 400 no digital. 400 milhões comparados com os 100 milhões de 2019, é cerca de 4 vezes, mais de 4, a gente faturou um pouco menos de 100 milhões, então são mais de 4 vezes o crescimento sobre 2019. O delta, então, de faturamento é mais de 300 milhões de reais que nós acrescentamos em vendas digitais. O market share, considerando só as vendas digitais, segundo a Euromonitor, foi de 27%. Isso significa que a gente mais que dobrou a participação que nós tínhamos em 2019. Por outro lado, quando a gente pensa na plataforma digital internamente, nós fechamos um ano com 23% do faturamento total sendo digital. E no último trimestre foi recorde de participação, 26% de participação. Então vejam que mesmo no último trimestre, com o arrefecimento da pandemia, a gente ainda assim continuava crescendo a participação do digital. Um outro dado muito interessante, o app da Pets. Mais de 50% das vendas digitais já acontecem pelo nosso aplicativo. Isso é um dado, como vocês sabem, extremamente importante por conta dos custos menores que o app significa na aquisição de clientes. Quanto a assinantes, nós crescemos mais de 5 vezes ano contra ano na nossa base de assinantes. E já representou, em dezembro, 15% do faturamento total nosso veio através de assinantes.
Se a gente comparar isso contra o terceiro trimestre de 2020, que foi 10%, só dezembro já significou um acréscimo de 50% na participação de assinantes. Quanto à agenda de 2021, a gente continua investindo muito firme em UX e em análise de dados. Isso é fundamental, vocês podem ver que as nossas ofertas não são somente clusterizadas, agora elas são personalizadas. Então, pelo perfil de compra de cada consumidor, de cada tutor nosso, a gente tem a inteligência de dados e a machine learning providenciando ofertas absolutamente customizadas. Também continuaremos investindo na digitalização de produtos e também de serviços, tá? Tanto a parte de sales quanto a parte de estética estão no nosso roadmap de digitalização e várias coisas estão acontecendo durante o ano. Também temos diversas iniciativas na área de logística, no sentido de melhorar mais a eficiência e o nível de serviço de tudo que a gente tem feito. São situações permanentes que a gente persegue para cada vez poder ter um melhor nível de serviço com menor custo de servir. O terceiro pilar se refere à experiência do cliente Pet Solution. As principais realizações de 2020, a primeira delas aqui é motivo pessoal aqui de muito orgulho e muita felicidade, porque desde a fundação lá em 2002, nós sempre fomos uma empresa absolutamente orientada ao cliente, ou uma empresa orientada a agir de acordo com a cabeça do consumidor, o que satisfaz a ele, o que ele quer. E a gente ganhou a tríplice coroa no prêmio Reclame Aqui em 2020. E o Reclame Aqui para nós é muito especial por conta de representar a voz do consumidor. Então, nós ganhamos o selo máximo RA1000 na loja física, ganhamos esse selo na loja digital, aliás, fomos pentacampeões na loja digital, e também o prêmio de CEO entre todos os segmentos representados lá no Reclame Aqui, mas o CEO mais conectado com o consumidor. Motivo de muita honra ter esse reconhecimento do consumidor. Também colocamos as novas instalações da Lopets, agora com um espaço absolutamente apropriado para que a gente possa cada vez mais atender melhor os nossos consumidores. Também fizemos, no sentido da Pet Solution, um mapeamento de entender todas as startups que atuam no segmento de serviços. Estamos tendo diversas conversas com fundadores, entendendo produtos, entendendo mentalidade dos fundadores, para que a gente possa ir complementando o nosso ecossistema através de microaquisições, para que até 2025 a gente tenha aquele reconhecimento mundial que eu citei. E o Pet Solution é um tema tão estratégico para nós que semanalmente a gente tem um fórum com a alta liderança para discutir todas as possibilidades que a gente tem de avançar no ecossistema. Como agenda aqui para 2021, a gente tem a integração das novas soluções para o ecossistema, uma integração contínua e de melhoria entre os canais diferentes e serviços, e sempre procurar colocar novas ferramentas para deixar mais fluida e melhor a navegação do cliente, seja na plataforma digital, seja na loja física. O quarto pilar é o de produtos exclusivos e de marca Pets, né? Aqui é muito bom lembrar, sempre importante, que a marca Pets ela representa uma alavanca de rentabilidade e fidelização, e é por isso que nós fizemos. É um projeto que tem funcionado de uma maneira muito cuidadosa, a gente está entrando categoria a categoria, e a gente teve diversos lançamentos com muito sucesso em 2020, na parte de snacks, areia bentonita, tapete higiênico de carvão ativado, que são produtos de alta recorrência. Já temos cerca de 300 SKUs em 25 categorias diferentes, e o que nos deixa muito satisfeitos é que em todas as categorias, ou a marca Pets é líder,
ou é vice-líder da categoria. E aqui eu chamo a atenção da força da marca Pets. Mesmo quando ela entra numa categoria onde você tem presença de marcas globais, a gente consegue ter um share bastante expressivo. Um agradecimento especial a todos os tutores que têm reconhecido a marca Pets como uma marca de custo-benefício melhor. Tudo isso resulta que no quarto trimestre a participação da marca própria dobrou em relação ao quarto trimestre de 2019. Então, mostra que nós estamos num caminho absolutamente certo e muito promissor para os próximos anos. Também aqui temos uma outra conquista importante, que é a cauda longa do digital. São mais de 15 mil SKUs disponíveis no site. Isso já significa que nós somos líder em número de SKUs disponíveis e que a gente continua acrescentando centenas de itens todos os meses. Aqui um conceito muito claro e muito simples de explicar. O desafio que foi dado à equipe é o seguinte: o que nós esperamos é que todo consumidor, todo tutor de um pet entenda a seguinte mensagem: se não encontrar o produto no site da Pets, é porque não vai encontrar em lugar nenhum. Esse é o desafio falado com palavras muito simples, mas que tem uma mensagem poderosa nisso. A gente quer cada vez mais que tanto colaboradores quanto clientes vejam que o site é o mais completo do mercado e, portanto, a cauda longa tem um poder de ecossistema extremamente relevante para que o cliente não saia da nossa plataforma. Quanto à agenda de 21, a gente continua com um pipeline absolutamente consistente de novos lançamentos com a marca Pets e, como eu disse, a adição de centenas de SKUs todos os meses na nossa plataforma digital. E, finalmente, o quinto pilar, que é o de pessoas, cultura e ESG. Aqui algumas realizações de 2020 importantes para compartilhar. Muito orgulho nós temos de, muito antes de vir campanhas para não haver desemprego por conta de Covid, eu tive a oportunidade de ser talvez a primeira entrevista, ou pelo menos uma das primeiras entrevistas, a afirmar que nós captamos dinheiro cujo objetivo principal era não realizar nenhum tipo de desligamento em função da pandemia, sem saber se a rede ia ficar aberta ou não. Quando a gente fez esse anúncio, a gente ainda não sabia que nós seríamos considerados essencial. O que nós queríamos naquele momento é que a gente já sabia que nossos colaboradores viviam um pânico de saúde e a gente não achava justo também adicionar, fora o pânico de saúde, o pânico do desemprego. Então, a primeira medida foi tranquilizar os nossos funcionários que ninguém perderia emprego. Ao mesmo tempo, também a gente tranquilizou os fornecedores, especialmente os menores, naquele momento, e ao invés de pedir prorrogação, como alguns do segmento fizeram, nós preferimos oferecer antecipação de pagamentos para dar tranquilidade a toda a cadeia. Também é importante citar que, durante a pandemia, nós criamos 1.300 novos postos de trabalho. Isso significou um acréscimo de 35% na força de trabalho no ano de 2020. Um outro tema super interessante é que mulheres sempre fizeram toda a diferença na nossa companhia e continuam fazendo. Então, mais de 40% de todos os cargos de liderança, incluindo o conselho de diretoria, são ocupados por mulheres. O Adote Pets atingiu o marco de 45 mil cães e gatos doados desde a sua criação. É a maior plataforma de adoção de cães e gatos do Brasil. Também temos muito orgulho em informar que nós arrecadamos mais de 2 milhões de reais entre dinheiro e produtos para ONGs do terceiro setor que protegem cães e gatos. Aqui é um propósito nosso que todo esse crescimento que a gente tem no mercado, crescimento de serviços, crescimento de ecossistema, ele não pode vir separado do crescimento da solução de tantos cães e gatos abandonados que nós temos pelo Brasil. Então, a gente tem muito feliz
em poder propiciar lares para milhares de cães e gatos todos os anos. E a gente vai continuar fazendo isso, a gente vai continuar apoiando ONGs parceiras do programa Adote Pets, financeiramente, com produtos e com espaços o mais nobre possível nas nossas lojas para adoção. A gente acha que só faz sentido tudo que nós estamos fazendo se a gente também endereça a causa dos cães e gatos que não têm lar. Também registramos aqui a adoção de R$1 milhão para o Covid 2019, tanto para o estado de São Paulo quanto para outras regiões. E lançamos uma plataforma digital dentro da nossa estratégia de digitalização do programa Adote Pets. Esse programa que já está tendo os primeiros resultados, provocando algumas centenas de doações já pela internet. Quanto à agenda de 2021, a cultura de excelência intensificada. A gente sabe que a gente cresce num ritmo frenético e nós precisamos ter a capacidade de formar e capacitar essa mão de obra. Então, nós temos feito isso através da Unipets, que é a nossa universidade de treinamento, tanto para o nível operacional, quanto a gente está procurando dar cursos para os profissionais de banho e tosa, assim como a capacitação de veterinários, capacidade complementar de veterinários. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para remover a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Olívia Petronilho, do Banco JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minhas perguntas. Eu tenho 3 perguntas, na verdade. A primeira é quanto ao perfil desse cliente digital, né? Acho que vocês tinham comentado bastante durante o processo de IPO o perfil desse cliente, de um ticket médio um pouco mais alto do que o cliente da loja física, até para aproveitar o frete grátis. Queria entender se agora, no meio da pandemia, vocês estão vendo uma mudança no comportamento desse cliente. A segunda pergunta é quanto à margem bruta, né? Acho que a gente tem 2 fatores aqui. Por um lado, você tem um mix um pouco mais rico, mas por outro lado, você tem um programa de fidelidade que acaba te trazendo um pouquinho de pressão nessa margem, né? Queria entender como é que vocês pensam nessa margem agora, nesse ano, né? Se a gente deveria ter marca própria ou mix de venda jogando mais a favor, ou se vocês vão continuar investindo no programa de fidelidade para trazer mais recorrência. E a terceira pergunta, não sei nem quantos detalhes que vocês podem dar, mas se vocês pudessem dar um pouquinho mais de visibilidade no tipo de ativo que vocês estão olhando quando vocês falam dessas startups e de começar um esforço aqui de M&A. Obrigada. Olívia, bom dia, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Quanto ao primeiro tópico, o perfil do cliente digital, a gente vê dentro da omnicanalidade, a gente vê vários movimentos simultâneos acontecendo. Você tem o cliente que só comprava no digital e que é estimulado a começar a frequentar a loja física. Você tem o cliente da loja física que nunca tinha comprado pelo digital essa categoria e que é estimulado a começar a fazer esse tipo de compra. E você tem também aquele cliente que já tinha o costume de comprar no digital e aquele cliente que está sempre pesquisando as melhores opções de compra, no geral, procurando se beneficiar de promoções pontuais e com talvez um nível menor de fidelidade. Então, a gente tem diversos segmentos no digital. O que a gente vê é que a pandemia ela trouxe um universo muito grande de captação de clientes, principalmente aqueles que talvez não considerassem comprar essa categoria no digital, e a partir do momento que entenderam que não era o melhor momento para visitar uma loja física, começaram a fazer a experiência de receber em casa. E, ao fazer essa experiência, gostaram e ficaram. Então, aqui é sempre bom ressaltar que nós tínhamos a expectativa que, quando voltasse o movimento do físico,
a gente perderia vendas no digital. E isso a gente esperava que acontecesse no terceiro trimestre. E não foi o que aconteceu. De fato, voltou o físico com muita força, mas o digital não recuou. E como vocês podem ver, seja nos números do terceiro trimestre, seja nos números do quarto trimestre, o digital veio para ficar, representando então um consumidor que experimentou, testou, gostou e ficou, e independente de toda a volta do físico que teve. Então, eu acho que o perfil é bem diverso, não dá para definir um único atributo. Quanto à segunda colocação que você fez sobre a margem bruta naturalmente tem diversos fatores que concorrem para pressioná-la ou para elevá-la. E a gente procura sempre equilibrar esses fatores, mas talvez o mais importante para compartilhar com todos que nos assistem agora é que o nosso conceito é muito de cash margin, né? A gente é muito atento a entender o seguinte: um mercado tão fragmentado como o mercado pet, um mercado onde, segundo a Euromonitor, a gente só tem 6% de market share, a nossa prioridade é ganhar market share. E a gente não paga as despesas com percentual de margem bruta, a gente paga despesas com cash margin. Então, o que a gente é muito focado é se a gente tem alguma ação para fazer, seja de fidelização, seja uma ação promocional, que gera cash margin, ainda que a custa de pressionar percentualmente, não tem problema. A gente deveria sempre estar priorizando a questão de cash margin para incentivar o nosso ganho de share. Então, essa é a nossa visão sobre margem bruta. E a terceira questão que você faz sobre M&A, a gente tem olhado empresas de diversas categorias, mas muito focado em serviços complementares ao nosso ecossistema. Então, a gente tem mantido conversas simultâneas com diversas empresas e a gente espera, em breve, poder anunciar os primeiros complementos ao nosso ecossistema. A gente acabou de anunciar nossa visão, que é bastante ambiciosa, que é até 2025 ser reconhecido mundialmente como o melhor ecossistema, e para conseguir isso a gente precisa começar desde já, porque 5 anos passam rápido. Espero ter atendido suas questões. Não, tá perfeito. Se eu puder fazer um follow-up rapidinho, você consegue dar alguma visibilidade de como que está indo o primeiro TRI agora? Acho que a gente está vendo um pouquinho mais de lockdown. Como é que está indo a tendência de receita? Sérgio, só se permitir eu acrescentar suas respostas, tá? Claro. Acho que, Olivia, como o Sérgio mencionou, né, com a pandemia, né, você tem a mudança de hábito do consumidor para o digital, mas vale mencionar o nosso nível de serviço bastante alto, né? Você tem o Pickup Store em 1 hora, você tem o Ship from Store Express em algumas horas e o econômico em 1 dia, né? Então, tem também um consumidor não só digitalizado, mas que está buscando um nível de serviço rápido, que é o nosso caso. E um dado da gente é que aproximadamente 50% dos nossos clientes ano passado usaram um vértice do nosso ecossistema além da loja física, né? Então, usaram o digital, o Seres, né? o centro de estética e o Adote Pets, né? Principalmente o canal digital, tá? Então, você tem um percentual bastante alto usando o canal digital. Sobre margem, acho que o que vale mencionar é que você olhando, né, o quarto TRI especificamente, né, que a diferença foi maior, foi de 2,4 pontos percentuais, mas você tirando só o efeito do crédito fiscal e a participação do digital, né, que tem uma margem saudável, mas é menor do que a do físico, isso já explica, tá? Então, você tem que... Esses 2 pontos explicam a diferença de margem. Quando a gente olha para 21, a gente continua com o digital, né, crescendo, mas ele não vai ter um salto de participação de 15 ou 16 pontos percentuais, né, que foi isso que pressionou o resultado do ano passado. Além disso, a gente tem aí um pipeline robusto de marca própria que agrega não só fidelidade, mas também, né, margem para o nosso negócio. Então, a gente espera uma evolução
uma avaliação desse ano. Acho que só complementando, Olivia, agora em 2021 a gente começou o ano bem, como o Diogo colocou. Agora, sem dúvida nenhuma, que tudo isso que está acontecendo no Brasil, todas essas questões das restrições, etc., volta a pegar em alguns pontos que, como a história já demonstrou, nós somos muito resilientes nesse cenário, mas não significa que a gente é inatingível, a gente é pego em alguns pontos. Por exemplo, lojas de shoppings, que nós temos algumas. Se a loja estiver dentro de shopping, ela não abre porque o shopping fechou. Se ela estiver na parte de estacionamento do shopping, ela é brutalmente prejudicada por conta da queda de fluxo no shopping. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é centro de estética. Na maioria dos lugares, a gente não está funcionando a estética. Então, também será impactado novamente essa questão da estética. Por outro lado, o que nós verificamos nesse primeiro trimestre, que acho que é uma notícia interessante, que muita gente tinha essa dúvida, a ajuda, o auxílio governamental mostrou que, como a gente estimava, tem pouco ou nenhuma relevância em relação ao nosso faturamento, né? Mesmo com o fim do auxílio emergencial, a gente não viu nenhum tipo de correlação em nenhuma região, em nenhum tipo de loja que nós temos. Tanto quando foi implantado como quando foi tirado o auxílio emergencial, isso não mexe com a nossa posição de faturamento. Isso acho que já é uma afirmação que dá para fazer, dado o que a gente vivenciou aí nesse primeiro trimestre. Tá ótimo, obrigada, gente. A próxima pergunta é de Robert Ford, do Bank of America. Muito obrigado. Parabéns pelos resultados e obrigado por pegar minha pergunta. Sergio, o que é diferente em seus cálculos de lifetime value que impulsionaram a decisão de investir no TRI? E também pode falar pouco sobre como suas safras do cliente estão se comportando com o tempo, por favor? Oi, Bob, bom dia, tudo bem? Eu não entendi a segunda questão. A primeira foi o lifetime value e a outra questão... Que diferente nos cálculos de lifetime value que impulsionaram a decisão de investir no TRI? E a segunda é, se podem falar pouco sobre como suas safras do cliente estão se comportando com o tempo, quando se vão madurando. Perfeito. Bom, eu não vou te responder numericamente, mas eu vou responder conceitualmente aqui. O que a gente vê ao longo do tempo claramente você tendo a safra os clientes aumentando a permanência deles e a recorrência, né? Então você tem, e isso é basicamente que tem gerado o incremento do lifetime value, que tem motivado as decisões que nós temos tido de investimento. A gente tem percebido claramente que quando a gente engaja um cliente como assinante, isso aumenta bastante a participação na carteira desse cliente. Quer dizer, ele fica muito mais preso ao ecossistema, gasta muito mais, gera algum tipo de pressão percentual, mas, como eu expliquei antes, gera um grande ganho de cash margin. E a gente divide isso nos diversos quintis nos quintis, nos 5 quintis, e o que a gente vê principalmente nos primeiros 3 quintis, aqueles que estavam menos engajados, quando a gente faz as iniciativas digitais como assinatura, a criação de valor que a gente tem com esse cliente tem sido enorme. O lift de faturamento e de margem que a gente tem é bastante significativo. Agora eu deixo o Diogo complementar, talvez um pouco mais tecnicamente, essa questão. Perfeito.
Bob, tudo bem? Bom, olhando o Lifetime Value, acho que a gente tem dois principais pontos quando a gente olha a margem de contribuição, né? Os dois maiores itens de margem de contribuição são margem bruta e são despesas com frete, né? Margem bruta, seja pela maior participação da omnicanalidade, né, que ajuda, que tem rentabilidades maiores, e também, né, pela gente olhando isoladamente o digital, né, tem ganho margem, e olhando o frete de novo, né, que tem a participação do omnicanal que reduz os custos, você tem uma melhoria da margem de contribuição, né? Então esse é um lado da margem. E olhando o outro de retenção, é isso que o Sérgio falou, né? Quando a gente olha nossas curvas de cohorts, né, você olha que sucessivamente, ano após ano, né, os clientes de 2015, 16, 17, 18, 19, 20, ano após ano, a curva do ano seguinte é superior à curva anterior, né? E, inclusive, a gente vê um fenômeno, né, para os clientes mais antigos, lá de 2015, 16, que os cohorts mais recentes, os últimos pontos da curva desses cohorts são, inclusive, superiores aos pontos iniciais, né, feito de curva de sorriso, smile. Ou seja, a gente está conseguindo reter mais agora do que a gente retia no começo da jornada dele, né? Então, isso tudo, obviamente, tem contribuído para a gente acelerar os investimentos em marketing. Ficou claro. Muito obrigado. De nada. A próxima pergunta é de Helena Vilares, do Itaú. Oi, pessoal, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Na verdade, o que a gente queria discutir aqui agora é um pouco do que já foi discutido nas outras perguntas da Olivia e do Bob, mas entendendo melhor como vocês estão enxergando a dinâmica de canais, de cada linha de negócio. Porque imagino que vocês não tenham uma bola de cristal e isso deve ter sendo revisado todo momento, né, conforme vai mudando tão rápido o comportamento do consumidor, mas a gente queria pegar uma visão mais atualizada de quanto vocês enxergam que faz sentido de penetração de digital e quanto que vocês acham que faz sentido de penetração de serviços. Então, acho que esses são os dois principais, serviços versus produtos, né, digital versus loja física. Acho que são os dois pontos que a gente queria entender de cada linha de negócio. E ainda nesse sentido, um ponto que vocês já levantaram, tanto durante a apresentação e até durante as respostas, mas a gente queria também um pouco mais de detalhes sobre o private label, né, que é uma forma que vocês têm aí de compensar um pouco a pressão em investimentos que vocês estão fazendo no digital e etc., o programa de assinatura e etc. Então, a gente queria entender melhor quais são os pontos que já foram entregues, e acho que isso a gente já conhece bem, mas se vocês puderem ressaltar os produtos que já foram, como é que tem sido a aceitação de cada um, e também quais são os próximos passos, somente falando um pouco aqui do alimento, da categoria de alimento. É isso do nosso lado, obrigada. Oi, Helena, bom dia, obrigado pela questão. Vamos lá. Primeiro, em relação de fato, você tem razão, a gente não tem bola de cristal para saber se o consumidor quer comprar pelo digital, pela loja física, se ele quer comprar numa loja, receber em casa, quer comprar em casa e retirar na loja, enfim, todas essas coisas. E eu disse na inicial da apresentação de hoje, eu fiz a seguinte afirmação: existe rede de lojas físicas, existe peer-to-player, existe uma empresa omnicanal. Nós, desde 2015, tomamos a decisão que a gente não seria nem uma rede de lojas físicas, nem um peer-to-player. A gente seria uma rede omnicanal. E a gente leva isso até a última consequência. Significa que, para nós, não é uma linha de negócios falar que existiu a linha física e a linha digital. Para nós, é tudo muito misturado, é muito fundido essas duas questões. Para dar um exemplo, quando a gente abre uma loja, isso aqui é o quê? É um investimento no físico? Numa primeira leitura, poderia ser entendido dessa forma, mas nós não entendemos assim. A gente entende que é um investimento na omnicanalidade, porque a venda digital expressiva, com essa taxa de omnicanalidade, ela só acontece porque a gente tem o ponto da loja física. Então, a gente vê isso de maneira absolutamente integrada. O mais importante em relação ao investidor é entender que a gente deu um salto de 8%, 9% em 2019 para 23% na média de 2020 e praticamente sem mexer o botão da margem, nem do EBITDA. Quer dizer, com todo esse salto
espetacular, praticamente triplicando a participação do digital na companhia, praticamente você não vê uma pressão significativa na margem. Isso mostra o quão equalizado a gente tem conseguido fazer esse gerenciamento de canais. Quanto à penetração de serviços, a gente tem o desafio de mão de obra, tanto na estética quanto na parte veterinária, através da marca Seres, mas a gente continua muito confiante que é difícil penetrar, mas, por outro lado, quando a gente penetra, é muito difícil depois perder esse cliente, porque é uma chave de fidelização muito grande. E, para nós, serviço é uma coisa de longo prazo e a gente continua investindo com a tranquilidade de saber que, nos próximos anos, isso vai ser um diferencial competitivo cada dia mais importante. Quanto à outra questão do private label, como foi já mencionado na apresentação, são 300 SKUs em diversas categorias, sempre posicionando ela como líder ou vice-líder. Talvez aqui dando uma cor melhor, no geral, a marca própria representa 10 pontos percentuais a mais de margem do que os produtos correlatos. Isso dá um pouco da dimensão de como pressiona a margem favoravelmente na medida que a gente penetra a marca própria. Quanto a lançamentos futuros, a gente tem um cronograma robusto, a gente não tem especificado quais produtos que nós vamos lançar por uma questão de estratégia comercial em relação à concorrência, mas seguramente todas as categorias importantes e recorrentes a gente vai procurar estar presente. Eu não sei se o Diogo quer acrescentar algo. Sim. Helena, em relação ao digital, né, sem passar guidance, o que dá para falar é que a gente atingiu 26% de penetração no quarto TRI, que está muito próximo do que a gente esperava para frente, né? Então, a gente já vai ter que revisar a expectativa, porque está muito próximo do que a gente esperava para o longo prazo. Em relação a serviço, complementando o que o Sérgio falou, né, assim, a gente começou a inaugurar, a estratégia veterinária sempre teve que passar o nosso negócio, mas o grande foco se deu lá no finalzinho de 2018 com a primeira abertura do Hospital Seres, né, e aí depois as aberturas em outras praças, né? O primeiro foi em São Paulo, depois a gente teve em Goiás, Bahia e etc., né? Vale lembrar que a curva de maturação dos hospitais ela é superior da loja, né? Então, é o que o Sérgio falou, né? A gente tem uma inauguração de hospitais aí no pipeline, mas esse efeito realmente se dá mais no longo prazo pela curva de maturação, né? Você leva um pouco mais de tempo para trazer o cliente, mas, obviamente, também, né, como o Sérgio disse, é um instrumento de fidelização importante. E vale, né, olhar a participação, mas vale também, né, avaliar o que a gente fala do cross, né? Lembrando que o cliente que só compra produto versus o cliente que vai em veterinário e banho e tosa, né, ele aumenta a frequência dele e ele gasta 2 vezes só em produto, né, e gasta 3 vezes mais quando olha o spend dele total. Tá ótimo, ficou super claro. Obrigada. A próxima pergunta é de Rubem Couto, do Santander. Bom dia, pessoal. Desculpa. Queria ouvir um pouco mais sobre essa visão estratégica dos próximos 5 anos, e acho que eles destacaram bem os principais pilares para atingir isso, mas eles conseguem dividir com a gente alguns KPIs aí que a gente deveria acompanhar para entender como essa estratégia vai evoluir? Por exemplo, a ideia é aumentar o percentual de cliente que, além de ser omni, também é cliente Seres e serviço estético, eventualmente também participa do programa de adoção. Eu pergunto isso porque o plano estratégico dos últimos 5 anos ele era bem objetivo, né? Acho que era uma questão de faturamento, era fácil de acompanhar, mas agora, por existir essa ambição de melhor ecossistema, o que vocês enxergam em outros ecossistemas pet ao redor do mundo que ainda precisa aparecer no de vocês? Era isso que eu queria entender. Obrigado. Bom dia, Rubem, obrigado pela questão. Quando a gente fala em melhor ecossistema, deixa eu definir primeiro exatamente o que a gente quer dizer com essa questão de ecossistema. A gente quer ser uma solução antes mesmo de você ter um pet. Você pensou em ter um pet, você já deveria acessar a plataforma Pets para saber se você deve comprar ou deve adotar. Quais são as vantagens de comprar, quais são as vantagens de adotar?
Se você for comprar, que orientação que você deveria ter para ir num canil? Né? Que cuidados que você deveria ter para escolher a raça em relação ao seu perfil de vida? Se você for adotar, que ONGs que você deveria procurar? Que cuidados que você deveria ter ao procurar uma ONG? Que cuidados ter na adoção? Muito bem, isso é o momento inicial da concepção de você ter um pet. E isso vai até o momento da despedida desse pet, quando termina o ciclo de vida dele, a gente também providenciar todas as soluções de que tipo de lembrança, como é que você quer ter essa despedida do seu pet. E durante esses dois extremos, toda a vida do pet, né? Desde dos primeiros passos aí da parte enquanto ele é filhote, a fase adulta, a fase sênior dele. Você tem como tutor diversas interações. Você precisa alimentar, você precisa levar no veterinário, precisa aplicar vacina, precisa dar banho, precisa brincar, quer adestrar. Você às vezes quer viajar e deixar num hotel, às vezes você está sem tempo para levar no banho em tosa. Então você tem diversas microatividades relacionadas ao seu pet. O que é ser o melhor ecossistema, ser reconhecido mundialmente como o melhor ecossistema pet? É muito objetivo isso. Providenciar todas as soluções de interação que você tem com o seu pet. Esse é o nosso objetivo, nossa pretensão audaciosa. Você precisa treinar, vai na plataforma Pets que você vai ter lá uma solução para o treinamento. Você quer deixar num hotel, vai lá que vai ter uma solução. Você quer que alguém vá na sua casa para cuidar do pet, vá na plataforma Pets que você vai encontrar isso. E são todas essas iniciativas que a gente está vendo no mercado. E aqui acho que vale a pena esclarecer uma coisa super importante. Isso não é uma questão de tecnologia. Se fosse tecnologia, seria fácil, a gente já teria feito. Tá? Porque integrar num marketplace e colocar serviços pendurados na Pets é muito simples em termos de tecnologia. A questão está longe de ser tecnologia. A questão está numa coisa muito mais importante para nós, que é uma questão de valor. Quando um cliente vai viajar e for procurar um hotel, se ele entrar na plataforma Pets e deixar no hotel XPTO, se ele tiver qualquer problema na experiência desse hotel, ele não contratou o hotel porque o hotel se chama XPTO. Ele contratou o hotel porque ele entrou na plataforma Pets. E independente de que a lei assegure por marketplace a não responsabilização pelo serviço prestado por terceiro, não é desse jeito que nós queremos fazer nosso ecossistema. A gente quer responder diante do consumidor qualquer coisa que ele tenha nessa relação de consumo, seja com um adestrador, seja com um dog sitter, seja no hotel, no daycare, qualquer coisa a gente quer responder. Isso torna tudo muito mais complexo, porque a gente precisa investir em métricas que assegurem a qualidade desses prestadores de serviço. Então, Rubem, o que você deveria, e a nossa preocupação num primeiro momento, é fazer esse ecossistema que ele seja absolutamente confiável sob o aspecto do tutor. Que o tutor possa se sentir absolutamente à vontade, que ao contratar alguém, ainda que seja um terceiro, saiba que a Pets vai estar lá para resguardar todos os interesses dele. Isso que é o nosso princípio básico. Quanto aos KPIs que você citou, isso, na medida que a gente for avançando, a gente vai criando que correlações que a gente deveria ter para cada 100 mil clientes, quantos deveriam usar serviço de adestramento, quantos deveriam usar serviço de hotel, etc, etc. Mas isso são correlações futuras que a gente vai criar. No momento, a gente está preocupado em ter um ecossistema consistente, menos KPIs e mais qualitativamente. E Rubem, complementando o Sérgio, e antes de entrar nos KPIs, antes de entrar no KPI, acho que tem um qual que o Sérgio falou, né? A parte de ser mundialmente reconhecido tem a parte de ser um ecossistema completo, confiável e integrado, né? No sentido que o tutor se sente, né, nos diferentes pontos de contato e ele tem confiança com o que é oferecido e ele também se sente, né, que ele não está para outra, né? Ele simplesmente está em diferentes pontos de contato e um cuidado muito grande com saúde e bem-estar, né? Acho que isso é
são premissas básicas. Quando a gente olha para a KPI, é um pouco do que a gente colocou na apresentação, né? Eu vou tentar falar de forma rápida cada um, né? Então, expansão da rede de lojas e marcas seres, né? Número de unidades, número de hospitais, presença em cidades, presença em estados, né? Isso é o KPI de... a gente olha a diversificação geográfica, né? Cada vez mais saindo para São Paulo, como eu mencionei, 39% das lojas são fora de São Paulo. Na plataforma do digital, é o percentual da penetração do digital, e também o cross, né? É o cliente que transita pelo digital e vai para os outros segmentos, né? Seja o digital que usa, né? A gente tem o programa de assinatura que dá benefícios, né, para o Bantosa, para o cliente digital, então medir quantos por cento dos clientes, né, usam os dois, e obviamente também, à medida que a gente for agregando iniciativas no ecossistema, medir esses serviços futuros. E também, né, dado tudo isso que a gente, né, lembrando que o ecossistema, ele tem o objetivo de atender os pontos de contato, obter mais dados do cliente e ser mais assertivo na oferta para o cliente, né? Então, também tem uma parte aí, né, na parte de Data Analytics, de fazer cada vez ofertas atualizadas e melhorar ou o lift de compra ou o lifetime value dele de alguma forma. Em experiência do cliente Pet Solution, né, a experiência do cliente, né, são sempre indicadores que a gente olha, são NPS, são atributos de like ou dislike, né, atendimento, fila no caixa, né, reclame aqui, e Pet Solution tem uma parte que é quantos itens a gente está agregando no ecossistema, né, seja por investimentos ou seja por parcerias, né, então, além do que a gente faz hoje, né, de produto, loja, digital, banhosa, veterinário, adoção, né, quanto que a gente vai agregando. Em produto exclusivo e marca Pets, né, número de SKU, né, percentual de marca própria, e também aquele número que a gente fala da prateleira infinita, né, 15 mil SKUs no site. E, por fim, pessoas, cultura e ESG, né, a gente gosta de olhar pessoas muito retenção de talentos, trilha de carreira, né, especialmente na loja, trilha de carreira a gente olha como tudo, né, mas o varejo tem aquela tarefa né, com o turnover que tem no segmento e o número grande de gente, né, fazer com que as pessoas evoluam na nossa cadeia, né, que o gerente de loja vire o gerente distrital, que o gerente distrital vire o gerente regional e etc. Né, como dado interessante, a gente tem que, né, dos 13 gerentes que cuidam de todas as lojas, 12 eram gerentes de loja, né, então isso obviamente ajuda a perpetuar a cultura e a disciplina de excelência. Número de adoções, né, recursos financeiros doados para ONGs, e também aí uma iniciativa, né, que a gente está ainda engatinhando, mas a gente está dando foco, a ampliação da adoção de energia limpa no parque de lojas. Boa, super claro, Sérgio, Diogo, obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimerman para as considerações finais. Eu quero agradecer a atenção de todos que nos acompanharam nessa transmissão de resultados, agradecer especialmente as perguntas que foram feitas, que elas sempre dão a oportunidade da gente esclarecer melhor os pontos abordados. Também lembrar, de uma forma bem humorada, a questão às vezes o pessoal quer saber por que a gente é resiliente. Aí eu lembro que uma das questões da nossa resiliência está no fato do cão e do gato não saber ler, portanto não lê jornal, não sabe da taxa do dólar, não sabe dos programas inflacionários, não sabe das decisões do STF, enfim, os cães e gatos eles continuam vivendo a vida deles, eles continuam se alimentando no ritmo deles, continuam tendo as necessidades de cuidado como sempre, e isso cria uma estabilidade muito interessante nesse mercado. Então, a gente sabe que 2021 é um ano desafiador para todos. A gente está num momento bastante crítico da pandemia, lamentamos por isso. E, como eu disse há pouco,
a gente não é imune a tudo isso que está acontecendo. A gente tem vários desafios operacionais para seguir nas próximas semanas, em especial, devido ao pico da pandemia. Agora, por outro lado, como eu expliquei, eu acho que esse negócio ele tem uma taxa de resiliência que deixa a gente confortável para entender que o mercado continua, mesmo com as questões econômicas e políticas que têm agitado o mercado aí nos últimos dias. Então, muito obrigado, uma excelente semana a todos. Um forte abraço. A teleconferência da Petys está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.